louvamos, bendizemos o nome do Senhor. No dia que se chama hoje, o dia que o Senhor já fez, nos alegremos nesse dia, nos alegremos no Senhor por esse dia. Que o Senhor nos abençoe nessa semana, que o Senhor derrame sobre nós a sua paz, a sua graça, o seu consolo, a sua presença, a sua sabedoria, que os nossos ouvidos estejam de fato atentos, à voz do Senhor, que a voz do Senhor, do nosso amado pastor, seja de fato conhecida por nós e que nenhuma outra voz tenha domínio sobre a nossa mente, que nenhuma outra voz consiga comandar o nosso coração, as nossas atitudes. Deus nos abençoe nessa manhã. Bom dia Laurinelli, irmão Walter, bom dia Jô, bom dia Dona Enides, bom dia Ellen. Que o Senhor nos conduza, nos abençoe. Ele está conosco, Ele está no meio de nós e nos chama a permanecer nele. Aquele que está em Cristo viverá, vencerá, Aquele que permanece nele e as suas palavras também. E é isso que nós estamos lutando, batalhando, aqui, quando nos levantamos pela manhã cedo. É essa a nossa luta, a nossa batalha para implantar o reino de Deus em nossas vidas, para colocar, conquistar cada parte desse território para o Senhor, trazer a luz, do dia, O Senhor é a luz, é isso que temos feito, amém? Agradeço ao Senhor por estarmos aqui juntos, hoje continuando na nossa jornada do 3,16, nós vamos ler 2 Samuel, espero não ter errado, 2 Samuel 3,16, nossa reflexão está lá e tem um contexto, lógico, O contexto, eu vou ler o versículo e falo o contexto. Então diz assim: mas Paltiel foi atrás dela e a seguiu chorando até Baurim. Então Abner ordenou-lhe que voltasse para casa e ele voltou. Esse texto, a gente precisa saber quem é Paltiel, quem é ela, Foi atrás dela quem? Quem é que lembra aí desse texto? Escreve aí para mim, para eu saber se você está lembrando da história. Então, nós temos aqui uma situação acontecendo. Bom dia, Anabel, bom dia, Lilde, sejam bem-vindas. Espero que vocês tenham tido um excelente final de semana, que a graça do Senhor tenha estado, com vocês, se manifestado no meio de vocês. Então, vamos seguir, Bom, contexto dessa história aí. Davi, ele tinha tomado a filha de Saul por esposa, Mical. Mical fez uma exigência de dote um tanto doida para Davi poder se casar com a sua filha Mical. E ele pediu, que Davi conseguisse para ele 100 prepúcios de filisteus. Olha só, gente, que pedido maluco, Pedir prepúcios de filisteu. Imagine o dobrado. Bom dia, Nélia, bem-vinda, querida. O dobrado que Davi não enfrentou, Mas Davi era guerreiro. Ter que enfrentar 100 homens filisteus que eram preparados para a guerra, para arrancar prepúcio, que é uma parte do órgão genital masculino, e levar para Saul. Qual era o homem que ia deixar sem revidar, Enfim, ele conseguiu, levou para Saul e recebeu sua filha Mical como esposa. Mas aconteceram todas aquelas guerras, aquelas brigas. Davi precisou fugir porque Saul queria matá-lo, enfim, aconteceu toda
situação e Davi não ficou efetivamente com Mical e Saul, como a Eliud colocou aí agora. Saul entregou Mical a Paltiel. Então, nós já chegamos em Paltiel aqui. Tempos depois, é mesmo, Eliud, não foi só 100, né? Foram 200. Bom, tempos depois, bom dia, Cristina. Tempos depois, já estabelecido, acho aqui, né? Aqui Saul já tinha morrido e tal. Aí Davi meio que se lembra, né, de Mical. E interessante pontuar é que Mical foi a primeira esposa dele, né? Então, Davi se lembra de Mical e quer a trazer de volta para o palácio, para que seja sua esposa. E aí ele pede. Só que Mical já estava com um outro marido, né? Que era Paltiel. E esse é o texto. O Esbozete, tem adiante aí, mais acima, vai chamar, né? Vai lá para tirar, manda alguém tirar Mical do marido, do segundo marido. E esse é o texto que eu li agora. Paltiel foi atrás dela e a seguiu chorando até Baurim. Então Abner ordenou-lhe que voltasse para casa, e ele voltou. Primeira análise assim rápida, envolvidos com o que nós estamos acostumados hoje, né, com a nossa sociedade, a gente fica com o coração até partido, né, de saber que, poxa, um casamento como esse de Davi com Mical, um tanto arranjado, né, será que teria como dar certo? Então a gente vai se envolver com essa narrativa que nós estamos acostumados hoje na nossa sociedade. A mulher parece que, ou pelo menos a gente não sabe a história do casamento em si, mas aparenta que esse segundo marido a amava, tendo em vista que ele saiu chorando atrás dela, né? Então, nós, em um primeiro momento, essa é a leitura que nós fazemos, pelo menos nós aqui brasileiros, né, que estamos habituados a esse contexto. Casou, não deu certo, se não deu certo, tá feliz no segundo casamento, isso é que importa. Esse tem sido o discurso nosso. Mas, olhando mais a fundo o que o texto passa pra gente, né, o que me veio ao coração quando eu li esse texto, eu achei assim, ele muito forte. Ele fala de coisas que muitas vezes nós fazemos, nós vivenciamos na nossa trajetória cristã. Efetivamente, para aquela sociedade ali, Mical não era esposa de Paltiel, né? O pai dela, não podia descumprir algo que ele já havia prometido. E Saul, a gente sabe que ele ficou perturbado e ele não cumpria, né, com o que ele falava. Uma hora ele dizia uma coisa, ele era meio bipolar, né? Posso sair dando diagnóstico para ninguém, mas ele uma hora queria uma coisa, outra hora queria outra. Ele sofria com ataques de espíritos imundos, então ele não tinha, na verdade, palavra. Só que naquele tempo, esse tipo de situação era sério, né? Existia, inclusive, lei com relação ao marido, repudiar a esposa, tudo tinha que seguir a lei de Israel. E aqui não tinha havido nada disso. O papel de Saul, já que Davi estava em guerra, fugido, enquanto pai de Mical, era resguardar sua filha, protegê-la, até que seu marido pudesse tomá-la de volta, se ele não tivesse a repudiado. E aqui a gente vê que Davi não repudiou Mical, é tanto que ele vai atrás e chama de volta e pede para trazerem a sua esposa novamente para ele. Então ele não a repudiou, né? Sendo assim, Paltiel estava amando, estava cuidando, estava apegado a alguém que não pertencia, né? Que não
não poderia ser dele. Então, ele vivia uma história que não era a história dele. Ele estava apegado a algo que não era dele. Aquela esposa não era dele. Por mais que ele a amasse, por mais que ele a cuidasse, ela tinha um marido. E isso precisava, né, ser cumprido. Então, o primeiro ponto assim que veio forte ao meu coração, né? Quantas vezes, quantos de nós estamos apegados com situações, né, com vida, com histórias, com pessoas que de fato não nos pertencem, né? Que não são para nós. Quanto que nós resistimos em abdicar, em abandonar essas situações para viver aquilo que Deus tem para a gente. Aqui no versículo 16, diz que ele foi atrás dela, ele não entendeu, não compreendeu, né? Essa verdade, essa realidade, ele não compreendeu isso. Bom dia, Ângela. Não compreendeu isso e seguiu chorando até Baurim. E aí me deu assim um desejo de pesquisar o significado dos nomes que aparecem aqui. E Baurim significa Vila de Jovens. E aí o Senhor me falou, né? Com relação à maturidade, foi algo que veio forte ao meu coração. Maturidade. O Senhor nos chama a sermos pessoas maduras. Ele quer nos amadurecer. Ele quer que sejamos, tem nos chamado para sermos filhos maduros do Pai, né? Já ouvi alguma pregação dizendo que existem diferenças nos termos filhos de Deus, filhinhos, como aparece lá em João. Então, quando fala filhinhos, é porque são aqueles que ainda não estão amadurecidos, mas quando fala que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus, está falando dos filhos que já podem assumir a herança do Pai, que já podem estar no trabalho, né, que já tem responsabilidade para decidir, para exercer aquilo que foi chamado para fazer, né? A gente que é mãe, pai, sabe, ontem mesmo eu vi algo da pastora Thalita Pereira falando sobre isso, de que a herança dos nossos pais, né, já é nossa, né, já nos pertence, vai ser nossa de todo modo. Porém, ninguém dá algo de valor precioso para uma criança de 5 anos administrar. E assim é Deus conosco, né? Ele não tem como entregar algo precioso, ele não tem como entregar certas autoridades, né? Nós já fomos abençoados nas regiões celestiais, mas às vezes não exercemos aquilo que o Senhor já colocou à nossa disposição por falta de maturidade. E aqui foi com Paltiel. E aí a gente percebe, né, que a única atitude de Paltiel aqui foi chorar. Ele foi atrás dela chorando, que é uma atitude infantil, né? Se a gente olhar, colocar o óculos certo e a gente olhar aí essa cena, a gente vai ver que foi uma atitude infantil. Criança que faz birra, criança que chora por algo que ela quer e está sendo contrariada à vontade. E aí ele chorou até a Vila dos Jovens, até Baurim. Mas quando ele chega na Vila dos Jovens, algo acontece que faz ele entender de algum modo e faz ele obedecer, faz ele despertar, né? Que é Abner. Abner chega e ordena a ele que ele volte para casa. Olha, ele ainda com atitudes infantis. Alguém precisou ordenar ele para ele voltar para casa e ele vai e volta, né? Mas essa atitude foi iluminada por Deus, porque justamente Abner significa o Senhor é luz. Então, quando Abner aparece para Paltiel na Vila dos Jovens, né, ainda nessa imaturidade, diz: volte para casa. Ele
se dá conta da verdade, né? E toda vez que nós nos deparamos com a verdade da nossa história, da nossa vida, nós somos libertos, né? A Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Foi assim, por exemplo, com Agar. Agar foi liberta pela verdade quando encontrou com o anjo do Senhor. A única coisa que o anjo do Senhor perguntou a ela foi: Agar, serva de Sarai, de onde vem e para onde vais? Né? Então ele coloca a verdade na frente dela, e foi isso que Abner fez. Abner, que significa o Senhor é luz, trouxe luz para o coração de Paltiel nesse momento, né? Para, Paltiel, chega, você foi infantil até a Vila dos Jovens. A partir de agora você precisa amadurecer. Essa mulher não é sua mulher. Você viveu uma história mentirosa. No caso de Paltiel, tá, gente? De acordo com o contexto da história, o contexto do lugar onde eles viviam, das leis e das regras que precisavam ser seguidas naquele lugar, dos princípios, principalmente, né, que precisavam ser estabelecidos naquele lugar. Paltiel viveu alguns anos em uma história que não era a história que Deus tinha para ele. E ele entendeu, ele recebeu a orientação de Abner, e ele foi, sim, maduro o suficiente para entender que ele precisava obedecer, né? A gente pode pensar, precisou de alguém, eu até falei agora, né? Isso, que alguém fala, para, ele vai, volta. Mas aqui houve o entendimento de que ele precisava ser maduro o suficiente para obedecer. Quando a luz de Deus chega em nossas vidas, nós precisamos obedecer. Volte para casa. O Senhor está falando para você. Volte para casa. Né? Está falando para mim. Volte para os princípios, para os primeiros momentos. O Pai te espera para o teu contato com Ele. Para de tanta andança. Você está chorando por situações que não são situações que o Senhor quer para você. E o último nome, já para finalizar, que eu gostaria de trazer a tradução, é justamente o nome de Paltiel. Paltiel significa livramento de Deus. No seu próprio nome, ele já carregava a história máxima, né? A situação máxima que o Senhor iria fazer para ele. Ele já carregava que viveria essa história de livramento de Deus. E foi isso que o Senhor operou na vida de Paltiel. Um livramento do Senhor. Porque Mical não era dele, não era para ele. Ela já tinha um esposo, ela já tinha um marido, e ela precisava voltar para aquele, né, que cumpriu, inclusive, como a gente já colocou aqui, com tudo que foi exigido pela sua família. Então, foi isso que veio, né, ao meu coração nessa manhã. Essa manhã em que o Senhor está dizendo que algumas situações que nós estamos nos apegando não são situações que vieram dele. Pode ser que já tenha anos você vivendo essa situação, mas observe, pare de chorar, pare de se lamentar por algo que Deus não quer para a tua vida. Ouça a voz do Espírito Santo, ouça a voz do Abner, né, que o Senhor traz para a tua história. Veja a luz do Senhor acender, né, em teu coração, e seja maduro o suficiente para deixar as coisas de menino para trás, de menina, né, de criança mimada para trás, e obedecer aquilo que o Senhor já tem dito, já tem colocado em teu coração. Para de chorar, para de clamar por coisas que não são para você. Que o Senhor nos abençoe. Bom dia, Ieda, bom dia, Marbi. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, que o Senhor nos dê graça para encerrar, né,
seja o que for, né? Histórias, fases da nossa vida que não são mais para nós, que não nos cabem mais, que não são nossas, que o Senhor nos dê graça para encerrar, né, em nossas vidas e obedecê-lo e simplesmente voltar para casa, voltar para aquilo que de fato Ele nos chamou. O Senhor te chama, né, para o seu momento de adoração, o Senhor te chama para o seu momento de comunhão, o Senhor te chama, né, o que Ele quer de você não é grandes coisas, não é grandes realizações, Ele quer ter intimidade com você. Então, que possamos, né, obedecer, ao ouvir a sua voz, tenhamos a coragem de obedecer. Amém? Fez sentido para você? Me diz aí. Preciso desse feedback de vocês, tá? Preciso saber se fez sentido, se é isso mesmo, se o Espírito Santo tocou. Fala aí para mim e vamos orar. Pai, eis-nos aqui, Senhor. Oh, Deus, nós reconhecemos que muitas vezes lutamos e choramos por demandas, coisas que sabemos que o Senhor não quer para nós. Somos nós que temos insistido, Senhor. Mas nessa manhã o Senhor tem trazido a tua luz e nos diz: volte para casa, volte para casa, volte para aquilo que eu te chamei para fazer. Pai, que cada um de nós, Senhor, tenha coragem, tenha ouvidos abertos para ouvir aquilo que o Senhor disse. Volte ao primeiro amor, volte às primeiras práticas. Oh Deus, coisas que abandonamos, Senhor, que deixamos de fazer, que perdemos o interesse, mas que era o que estava nos levando a crescer em Ti, Senhor. Pai, que cada um, Senhor, volte ao secreto, que cada um volte ao seu momento de intimidade e comunhão contigo e abandone mesmo aquilo que não é para si, não veio de Ti, Pai. Oh Deus, nos abençoa com a Tua graça, Senhor. Nos dá um coração obediente, um coração que volta, Senhor. Oh Deus, oh Jesus, que ouve a Tua voz e pratica, Senhor. É o que nós te pedimos nessa manhã. Ah, Deus, guarda cada um, Senhor, guarda a família de cada um. Pai, as mães que têm orado por seus filhos, eu te peço que o Senhor ouça a voz dessas mães, Senhor. Oh Deus, oro pelos jovens que estão vivendo justamente isso, uma história que não é para eles, Senhor, e tem insistido nisso, quando o Senhor os chamou a ser fortes, oh Deus, pela palavra que habita no coração deles, Senhor, que pode habitar no coração deles, que essa verdade chegue ao coração dos jovens, Senhor, que eles são fortes, porque a palavra de Deus habita neles, eles já venceram o maligno. Oh Deus, Senhor, alcança-nos, conquista-nos todos os dias, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Graças a Deus, né? Deus nos abençoe. Temos essa semana de jornada 3:16 pela frente e eu estou ansiosa com aquilo que Deus tem para trazer para nós. Um abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.